Boa tarde. Boa tarde, irmãos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez, damos graças a Deus pelo nosso encontro neste grupo de trabalho denominado Irmãos de Célia Lúcius, que acontece nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras. Que estejamos, irmãos, sempre procurando esses momentos de comunhão com o plano mais alto, porque isso acalma nossa mente, acalma nosso coração e, ao mesmo tempo, fortalece a nossa sintonia com os nossos amigos e benfeitores espirituais. Como preparação para a nossa oração, eu vou ler partes do poema Entendamos, de Casimiro Cunha, que se encontra no livro Gotas de Luz. Entendamos. Meu amigo, se procuras a glória da redenção, acende a luz do Evangelho no templo do coração. Faze forte claridade no imo do próprio ser. Quem não consegue enxergar, não pode compreender. Nessa bênção luminosa, passaremos a encontrar cada homem no seu plano, cada coisa no seu lugar. A experiência na terra transcorrerá sem contenta, vencerás com desassombro, sem que a maldade te ofenda. Busquemos, pois, com Jesus o entendimento maior, a fim de vencer brilhando nas lutas em derredor. Vamos orar. Deus, nosso Pai misericordioso, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos as importantes mensagens que traduzem o Seu Evangelho para os nossos corações. Agradecemos, Senhor, essa divina oportunidade e Te pedimos que nos ajude a abrir canais de entendimento da nossa mente para que possamos, Senhor, assimilar, guardar e, acima de tudo, praticar o que nos for revelado nessa tarde. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, a mensagem que nos foi dada para a reflexão dessa tarde é: como entenderei? Ela se encontra no livro No Roteiro do Evangelho, que foi psicografado por Vera Lúcio e traz mensagens do Espírito Otília. Eu gosto muito desse livro. Eu comentei aqui no estudo do mês de fevereiro da minha grata surpresa com o livro No Roteiro do Evangelho. Porque é um livro que traz resposta de como devemos nos comportar, de como devemos proceder diante das mais variadas circunstâncias que aparecem na nossa vida. São 60 comos, com a finalidade de nos mostrar a aplicação prática dos ensinos de Jesus para melhorar a nossa vida em cada caso particular. Apesar desse livro ele ser difícil de ser encontrado nas livrarias, ele está disponível em PDF pela Biblioteca Virtual Espírita. Foi assim que eu consegui o meu. Então é só baixar o arquivo pela Biblioteca Virtual Espírita. O prefácio do livro foi feito por Emmanuel, que escreveu assim: nele recebemos a orientação sábia e simples da Boa Nova. E como eu falei em fevereiro, essa frase ela me chamou a atenção porque sábio e simples podem parecer adjetivos opostos. Porque às vezes temos a falsa ideia de que a sabedoria é adquirida por meio de cursos,
por meio de graduações, de títulos. Mas Emmanuel, ele desconstrói isso e nos mostra que, em se tratando da boa nova de Jesus, a sabedoria, ela tem que ser simples para alcançar a todos os corações. Então, ele diz que nesse livro recebemos a orientação sábia e simples da Boa Nova para o acesso à felicidade real e justa, porquanto quem segue com Jesus não erra o caminho. Quem segue com Jesus, com essa sabedoria e simplicidade, não erra o caminho. E como nós vamos entender isso? Como entender os ensinamentos de Deus que são tão importantes para nós? A mensagem do estudo de hoje nos mostrará como. O título da mensagem é Como entenderei? Ela é a interpretação de uma frase do versículo 31 do capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, que diz: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, antes de eu ler a mensagem de Otília, eu vou primeiro contextualizar essa passagem do Atos dos Apóstolos. No capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, Lucas, ele registra a expansão do evangelho na Samaria. Lucas mostra que os apóstolos, eles se dispersaram e andavam por toda parte anunciando a palavra. O versículo 31 está diretamente ligado ao encontro que Filipe teve com o eunuco etíope e a sua conversão ao evangelho. Lucas conta que um anjo do Senhor falou a Filipe para ele ir para as bandas do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E Filipe se levantou e foi. E conta Lucas que eis que no caminho vinha uma carruagem, a qual transportava um eunuco. Esse eunuco, ele havia ido a Jerusalém em peregrinação para adoração. Então, provavelmente, ele era um semi-convertido ao judaísmo. E o Espírito, então, disse para Filipe se ajuntar a essa carruagem. E Filipe foi correndo e ouviu que lá de dentro alguém falava alguma coisa, alguém lia alguma coisa, e era o eunuco. Ele estava lendo o profeta Isaías, o capítulo 53, versículos 7 e 8. E Filipe, ele conseguiu ouvir, porque era muito comum lá na antiguidade as pessoas lerem em voz alta. Então esses versículos 7 e 8 do capítulo 53 de Isaías, descrevia alguém que sofreria em silêncio, que teria a justiça negada e que seria morto. E essa passagem, meus irmãos, naquela época, gerava muitas dúvidas sobre quem seria essa pessoa que sofreria em silêncio, que teria justiça negada, que seria morto. Então, como essa passagem suscitava muitas dúvidas, Filipe, quando chegou para perto da carruagem e ouviu o eunuco lendo aquilo, ele perguntou ao eunuco: entendes tu o que lês? E o eunuco respondeu para Filipe: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse.
E então Filipe entrou na carruagem e lhe falou sobre Jesus. Filipe lhe revelou que era Jesus que sofreria em silêncio, que teria a justiça negada e que seria morto. Então essa é a passagem do Atos dos Apóstolos. Agora, a mensagem de Otília irá refletir sobre a pergunta do eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então agora vamos ler a mensagem de Otília. Como entenderei? Como entenderei o programa de vida e de trabalho que as forças superiores destinaram para a minha presente existência terrestre se alguém não me explicar? Se o artista necessita trazer na mente a imagem da tela que se propõe executar, se o pedreiro carece saber o projeto de construção que deverá realizar a fim de alinhar convenientemente os seus tijolos, certamente a vida na carne, para ser proveitosa, necessitará de um programa para cada ser, de acordo com as suas necessidades e possibilidades. E cada um o recebe e o registra no íntimo sagrado do Espírito Eterno, embora muitas vezes não o saiba ler e compreender conscientemente, porque a bondade divina, para não atemorizar o filho de suas próprias forças, o faz conhecer apenas pequenas tarefas de cada dia e dos pequenos problemas de cada momento. De ti mesmo, portanto, receberás a explicação do que te compete entender e executar. E assim, quanto mais sábio te tornares nas leis evangélicas, melhor pacificarás o coração, amparando-o na hora da boa luta, e melhor esclarecerás a mente na hora da pergunta angustiosa. Então, meus irmãos, ficou evidente, tanto pela passagem evangélica do Atos dos Apóstolos, quanto pela mensagem de Otília, que o entendimento superior, que o entendimento das manifestações de espiritualidade é extremamente importante para que as nossas atitudes não sejam apenas consequências de automatismos, não sejam atitudes feitas no automático. Na passagem evangélica, o eunuco, ele estava lendo as escrituras, porque todos liam. Era um costume comum entre os judeus. Todos os judeus não só liam as escrituras, como sabiam de cor e ficavam repetindo. Mas pela pergunta que ele fez a Filipe, percebemos que ele precisava entender o que estava lendo. Só ler não bastava. Só ler não era o suficiente. Ele tinha que entender. E qual o significado de entender? Entender no dicionário significa assimilar o propósito de alguma coisa. Isso é o significado de entender. Então, deve ser por isso que o plano espiritual, por meio do Espírito, que falou, que orientou a Filipe para ir correndo ao encontro do eunuco, para esclarecer que aquela profecia que ele lia tinha que ser entendida. Não bastava ele ficar lendo. Filipe, então, ensinou que a Escritura fazia referência a Jesus, que ele era aquele que iria sofrer em silêncio, que teria justiça negada e que seria morto. Então, meus irmãos,
refletindo mais profundamente, né, que é o nosso objetivo aqui é estar refletindo bem profundamente naquilo que o Evangelho quer falar para nós, percebemos que o automatismo era o modo de ação dos judeus. Fazer tudo no automático porque todo mundo fazia. Mas o entendimento deve ser o modo de ação para quem quer seguir o Evangelho. Verificamos isso porque logo que o eunuco entendeu a passagem que ele lia, ele reconheceu Jesus. Ele entendeu a sua santa missão e ele creu de todo o coração que Jesus era o Filho de Deus. E aproveitando as águas que havia próximo da onde estava, conta Lucas, ele foi batizado logo por Filipe. Então, na reflexão de hoje, a Otília, ela faz a mesma pergunta que o eunuco fez para Filipe. Como entenderei? Só que o contexto da mensagem de Otília é outro. A Otília, ela pergunta, como entenderei o programa de vida e de trabalho que as forças superiores nos destinam na existência terrestre? Essa é a pergunta de Otília. Como entender a vida encarnada? Como assimilar o propósito dessa vida? Porque entender, nós vimos que significa assimilar o propósito, né? Então, como entender a nossa vida encarnada? Como assimilar o propósito de nossa vida? Não basta apenas viver. Não basta apenas viver no automático. Como não bastou para o eunuco apenas ficar lendo aquelas escrituras até em voz alta, como todos faziam. Tem que ir além, tem que se ter um entendimento sobre a vida, enxergar o seu propósito. E aqui eu recorro ao psiquiatra Viktor Frankl, por meio de muitos estudos e pela experiência própria de vida, porque ele viveu no campo de concentração, ele era um judeu que viveu as torturas do campo de concentração, ele constatou que a busca de sentido, que a busca de propósito na vida é a principal força motivadora do ser humano. Naquela época, ele fez uma pesquisa e os resultados mostraram que 89% das pessoas consultadas admitiam que o indivíduo precisa de algo em função do qual viver. Todo indivíduo precisa de algo em função do qual viver. É um para que viver, que é esse sentido exclusivo, específico, uma vez que precisa e deve ser cumprido somente pela pessoa. Só a pessoa que sabe qual é o sentido da sua vida. E a Otília, ela diz isso na mensagem. Ela diz o seguinte, que a vida na carne, para ser proveitosa, necessitará de um programa para cada ser, de acordo com as suas necessidades e possibilidades. Quer dizer, nós temos um exemplo disso, né? Quando a gente pega os livros de André, nós temos vários exemplos disso, quando pegamos os livros de André Luiz para ler sobre as encarnações, principalmente no livro Missionários da Luz, com a encarnação do Segismundo. Como que tudo é muito programado, como que tudo é muito planejado, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada pessoa. E Otília ainda continua dizendo
que o programa que recebemos fica registrado no íntimo sagrado do nosso espírito que é eterno. Quer dizer, nós nascemos com o nosso programa de vida registrado no nosso íntimo. O nosso propósito, o nosso para que viver está registrado no nosso íntimo, foi programado na nossa encarnação. Recebemos por meio da misericórdia de Deus o que nos será útil. Tudo é apropriado às nossas necessidades, nem mais nem menos. A questão é que muitas vezes o nosso programa maior fica relegado em detrimento do automatismo que a vida encarnada nos condiciona. Nós trazemos o nosso programa maior, mas entramos no automatismo. Porque o entender, né? Então aí a gente tem que fazer a pergunta, né? Temos que nos valer dessa pergunta: como entenderei? Porque entender, como mencionamos anteriormente, é sair desse automatismo que a vida, né, encarnada vai nos condicionando. Como o eunuco que saiu do automatismo e conheceu Jesus e entendeu o seu evangelho. Entender é assimilar o propósito divino que todos nós trazemos. No versículo, o eunuco perguntou: como entenderei se alguém não me ensinar? E Filipe, ele o ensinou. Na nossa mensagem de hoje, de Otília, ela diz também quem pode nos ensinar, nos ajudar a entender o programa de vida e de trabalho que as forças superiores destinaram para nós. E sabem quem é? Ela diz o seguinte: de ti mesmo, portanto, receberás a explicação de que te compete entender e executar. Quer dizer, a resposta está conosco. A resposta está em nós. Que maravilha, meus irmãos! Apesar de sabermos que podemos ter muitos Filipes em nossa vida para nos esclarecer, para nos ensinar, apesar disso, cada um de nós traz em si as respostas que procura. Isso acontece porque a nossa alma, ela é uma partícula da essência divina. Todos nós temos um sentido espiritual eterno e interno. A nossa alma é uma partícula da essência divina. Todos nós temos esse sentido espiritual interno. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, há um capítulo belíssimo explicando isso, que se chama A Consciência e o Sentido Íntimo. Leon Denis, ele fala que essa essência divina que explica a nossa necessidade de infinito, de justiça, de luz, de propósitos edificantes para a nossa vida. É essa essência divina que todos nós trazemos que faz a gente querer um algo mais, um para que viver, um propósito para a nossa vida. A necessidade de desenvolver as mais altas aspirações para sair do automatismo. Porque, reparem só, quando a pessoa fica muito afastada da sua essência, muito ligada à superficialidade, ao automatismo, ela não consegue ter uma completude. Ela sente aquela sensação de vazio, ela fica com aquela sensação de que falta algo. E nos dias de hoje é muito perceptível isso. Esse vazio, ele é cada vez mais evidente. Quando vemos as pessoas
querendo satisfazer apenas os sentidos físicos, porque fica no automatismo, em detrimento do espiritual, né? Então essas pessoas ficam adquirindo coisas em demasia, se preocupando com o corpo e a aparência de forma exagerada. Não que se comprar as coisas ou se preocupar com a aparência é algo errado, mas é o que eu estou colocando aqui, de forma exagerada, satisfazendo todas as vontades sem limites. E a questão é que, mesmo essas pessoas, e muitas vezes nós, né? Muitas vezes nós, em alguns momentos da nossa vida, mesmo agindo assim, a sensação de alegria e de satisfação duram muito pouco. Duram muito pouco. E duram pouco porque essas conquistas, elas são relativas. Elas são ilusórias, passageiras, né? Não fazem parte daquilo que é fundamental na nossa vida. O objetivo da nossa vida é a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino e não dos sentidos físicos. E é por isso, meus irmãos, que temos que nos voltar para dentro de nós mesmos. Leon Denis diz que é aí que está o santuário, que guarda a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão. Está lá dentro de nós. E Emmanuel também confirma essa ideia na mensagem que se chama Em Ti Próprio. Só um trechinho do que Emmanuel fala. Ele diz assim: seja qual seja a dificuldades em que vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédios. Penetra no silêncio da própria alma. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Agora, meus irmãos, para penetrarmos na nossa alma, para percebermos o sentido íntimo e entender essas nossas demandas, nós temos que nos favorecer os momentos de introspecção. Nós temos que nos favorecer encontros com esse nosso eu interior. Se ficarmos só no automatismo, nós nunca vamos favorecer esse encontro. Então, tem que partir de nós esses momentos de encontro com nós mesmos, né? E uma forma de conseguir é por meio da meditação. Por meio da meditação, né? Leon Denis, em 1908, ele diz que meditar é independente das condições sociais da pessoa. É insular-se em certas horas do dia ou da noite, suspender a atividade dos sentidos externos, afastar de si as imagens e os ruídos da vida externa e concentrar-se. E na calma e no recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso que há em nós. Então, que linda explicação sobre meditação feita por Leon Denis, né? Afastarmos dos ruídos da vida externa, né? Dos automatismos, dos sentidos físicos, concentrar-se, calma, as palavras que ele usa, calma, recolhimento, e com o pensamento no esforço para ler o misterioso
livro divino que há em nós, né? Nós sabemos, irmãos, que existem várias maneiras de meditação. E aqui, né, eu vou recorrer ao Evangelho, né? No Evangelho, nós vemos relatos de Jesus e seus apóstolos meditando. Eles se afastavam, né? Como diz Leon Denis, saíam dos ruídos da vida externa, se afastavam, procuravam um recolhimento para meditar, para orar. A meditação, na época de Jesus, ela envolvia pensar ativamente sobre algo, como uma passagem das Escrituras, e orar. Então, a oração e a meditação, elas caminhavam lado a lado, meditar e orar, né? Nós vemos vários trechinhos do Evangelho, eu ressaltei alguns aqui. Jesus, quando depois do seu batismo, ele se retirou 40 dias no deserto da Judéia em oração. Marcos cita que depois de curar a sogra de Pedro, Jesus levantou cedinho, ainda escuro, e foi para um lugar deserto orar. Depois da multiplicação dos pães e peixes, Marcos escreve: tendo-os despedido, foi ao monte orar. João também cita: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, foi também, né, se retirar a um lugar sossegado, a um lugar calmo. E Lucas também ressalta que Jesus meditando e orando antes de tomar uma importante decisão, que era a escolha dos 12 apóstolos, né? Lucas diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, passou a noite em oração com Deus. Então é dessa meditação que eu estou falando, que a Otília também cita, né? O Leon Denis, é a meditação e a oração caminhando lado a lado. Então, meus irmãos, meditando, encontramos as respostas para o como entenderei, como disse Otília na mensagem. A resposta, ela vem da nossa essência divina, que entramos em contato por meio da quietude, por meio da calma, do recolhimento que a meditação e a oração nos proporciona. Até mesmo quando temos, né, alguém para nos ajudar a entender, no caso, né, o Felipe, ele ajudou o eunuco a entender. Então, até mesmo quando temos alguém para nos ajudar a entender, só entenderemos de fato se o que foi explicado tiver em consonância com o nosso interior, com a nossa essência. Mas para isso, nós temos que ter o hábito de ir até ela. Nós temos que ter o hábito de nos voltar para dentro. Nós temos que ter o hábito de nos ligar a essa essência divina por meio da oração. Na passagem evangélica, o espírito que orientou Filipe a ir ao encontro do eunuco, ele o fez porque, como sempre, o plano espiritual sabe de todas as coisas, sabia que aquele homem já buscava interiormente algo mais elevado. Então, quando Filipe chegou com a resposta, ele imediatamente entrou em contato com aquilo que ele já buscava. Agora, meus irmãos, é extremamente importante ressaltar que só o como entenderei, só o entendimento não basta. Não basta só nos voltarmos para o nosso interior, para conhecermos o programa de nossa vida, o nosso propósito,
como mostrou a mensagem do estudo de hoje. Não é o bastante só crer e saber. Essa frase também é de Leon Denis. Não é o bastante só crer e saber e entender. É necessário viver a nossa crença. É necessário viver a nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária de nossa vida os princípios superiores que encontramos dentro de nós. Esses princípios que encontraremos no momento de introspecção, de oração, de meditação, ele tem que fazer parte da nossa prática diária. Tem que fazer parte da nossa prática. A maior diferença entre os muitos místicos orientais que também meditavam em Jesus foi o fato de que Jesus, ele não permanecia no monte e no deserto meditando. Ele se recolhia. Ele tinha momentos de recolhimento, de calma, mas ele se retirava, ele orava e depois Jesus voltava para o seu ministério, para o seu propósito, né? Então é isso, todos nós temos um ministério, todos nós temos um propósito. Emmanuel diz isso no prefácio do livro Paulo e Estevão, né? Paulo, tinha um propósito. E quem não tem um propósito? Quer dizer, todos nós temos um propósito. Emmanuel também nos ensina que ninguém está órfão de oportunidades. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor a fazer. O eunuco, depois que entendeu a passagem que Filipe lhe explicou, ele foi logo se batizar e se tornou um missionário entre o seu povo. Ele partiu para a ação. Quer dizer, meus irmãos, nosso entendimento tem que nos levar à ação. Porque as edificações do nosso bem e do bem comum dependem de nós. O propósito é único, o propósito é individual, foi planejado, como a Otília falou, né? Lá na nossa encarnação. Cabe a nós operar a transformação da nossa existência e da nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida, porque eles vão aflorar, eles vão emergir. Quando nos voltarmos para dentro, quando nos entendermos o nosso propósito, a gente partir para a ação, ele aflora, ele vem para a flora, né? E agindo assim, com certeza estaremos cumprindo com o programa de vida e de trabalho que as forças superiores nos destinaram para a nossa presente existência, que era a grande questão do livro, né, da mensagem, né, levantada por Otília. Pois assim estaremos entendendo e agindo segundo a vontade de nosso Pai. A vontade dele é vermos na ação da prática da nossa essência divina, quando ela aflorar e pudermos colocar em prática. Que o Senhor nos abençoe, possamos estar com saúde nesse momento, pensando aqui em todos aqueles que necessitam das nossas vibrações de paz e de amor, de cuidado. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal
porque teus são o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Senhor, em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja, Senhor.